O tema agora é o alumínio metal, o metal não ferroso mais utilizado na construção. O alumínio puro, com esse código A1050, nomenclatura ISO, tem alta pureza, acima de 99,5% de alumínio, metal, na sua constituição, é bastante maleável, dútil, se deforma bastante antes da ruptura, né? Mas não tem elevada resistência à tração, como nós vimos no diagrama de propriedades na aula anterior, né? Não passando de 50 megapascal, mas quando submetido a tratamentos térmico-mecânicos, né, como recozimento ou encruamento e revenimento, ele atinge resistências maiores, chegando à ordem de 180 megapascal. Mas o seu modo de elasticidade não muda muito, fica na casa de 70 gigapascal, sendo um metal bastante interessante por ter uma densidade baixa, na casa de 2,7 kg por decímetro cúbico, comparado ao aço, que é próximo a 8. Lembrando que seu coeficiente de expansão térmica é bem superior a desse outro metal do aço. Agora, as propriedades mecânicas se tornam ainda mais interessantes quando você começa a combinar elementos de liga, né? Cobre, magnésio, manganês, ferro, cromo, né? Aqui nós temos um exemplo de duas ligas, né, que quando submetidas também a tratamentos mecânicos, de deformação a frio ou tratamentos térmicos, por exemplo, a liga 2024 pode chegar a 485 megapascal, 10 vezes maior que a sua resistência original de um alumínio, né? Mas veja que o modo de elasticidade não varia muito, ele vai ficar na casa de 73 gigapascal, né? Essa liga 2024 é conhecida como duralumínio aí no mercado, né? Ou seja, eu consigo manter a densidade baixa, o modo de elasticidade não varia muito e subo bastante a resistência mecânica. Diferentes ligas têm diferentes objetivos, às vezes também muda a resistência à corrosão, né? Muda o custo, então não existe uma única liga, existe um processo constante de busca de novas ligas. Agora, uma coisa que é muito importante que vocês entendam, é que o alumínio, quando a gente escuta falar dele aí no mercado, olha, o alumínio é bastante porque ele não enferruja. Ele é um metal legal porque ele é bastante resistente à corrosão. Eu diria que ele não é bastante resistente à corrosão. Eu diria que ele já é naturalmente corroído. A sua superfície nunca é alumínio metálico. Na presença de umidade e oxigênio, logo se forma uma pátina aderida colada na superfície. Então, na verdade, o alumínio tem aquele brilho metálico meio esbranquiçado, que as últimas camadas atômicas da sua superfície, né, na verdade, são hidróxido de alumínio, né, que são solúveis em ambiente alcalino ou na presença de cloretos em ambiente marinho. E se ele começa a solubilizar, por exemplo, imagina que você tem uma placa de alumínio, uma superfície aqui, esse hidróxido formando, você tem um pitch de corrosão induzido pela presença de água e cloreto de sódio, você forma uma pilha eletrolítica, né, onde o ânodo começa a fornecer elétrons para o cátodo para que não haja o processo de degradação aqui, mas a corrosão acontece aqui. Então, cuidado. O alumínio, sua superfície já está alterada, é um hidróxido de alumínio, só que aderido de uma maneira atômica ao metal que vem embaixo. Diferente da ferrugem, que quando forma hidróxido de ferro, ele solta, e aí o material vai corroendo. Agora, se você raspar o alumínio, ou colocar em ambiente, né, de hidróxido de sódio, ou pH elevado, na presença de cloreto, ele é um material que tem uma corrosão acelerada. Entendendo um pouco mais sobre a corrosão do alumínio, assim, é muito importante entender que quando você combina metais, sobretudo em elementos estruturais, a gente vai ver mais para frente, que é muito comum você parafusar chapas de alumínio, né? A seleção dos materiais no contato é muito importante. Aqui nesse diagrama à inferior direita é a série galvânica, né? O que ela nos diz? É o potencial de eletrocorrosão do metal. De maneira simplificada, dois metais em contato, qualquer um dessa série. O que está à esquerda em contato com o que está à direita, o que está à esquerda corrói para proteger o da direita, né? Ou seja, é mais fácil nesse ambiente ele ceder elétrons para que o outro se preserve. Isso acontece sempre? Claro que não. Para que haja uma corrosão galvânica é necessário três coisas. Materiais diferentes, com potencial de corrosão galvânica diferentes, né? Contato entre esses materiais e um meio líquido polar, capaz de solubilizar os elementos químicos da superfície de um deles, né? Então você tem aqui o ânodo, por exemplo, o alumínio, né? O cátodo, o metal, a camada de umidade fazendo o contato entre os dois, solubiliza a superfície do cátodo, que fornece íons para essa solução, para não se ficarem danificados ou se equilibrarem,
O ânodo faz o quê? Gentilmente cede elétrons para esse camarada aqui, que vai fechar o circuito aqui. Então, esse processo de corrosão galvânica vai acontecer sempre que o alumínio estiver em contato, por exemplo, com aço na presença de umidade. Se eu não tiver umidade, eu não tenho corrosão, tá? Se eu tiver umidade, eu tenho corrosão. Então, é muito comum, você compra a tua cadeira de praia com rebite de aço e a cadeira desmonta. O que acontece? Você vai para a praia que lá tem cloretos de sódio, né? Você tem umidade e o alumínio está em contato com o rebite metálico. À medida que vai passando o tempo, esse furo vai alargando, o rebite cai, a cadeira desmonta. Então é muito importante, quando trabalhar com alumínio, saber com que metal colocá-lo em contato. Isso vale para todos, tá? Vale para o aço também, né? Sabendo que essa superfície do alumínio, então, não é muito estável contra a corrosão em ambientes alcalinos, existe uma série de tratamentos de superfície. Desde uma pintura, eu posso pintar meu material para ele não corroer, né? Até a criação de um outro óxido na superfície, que é um processo chamado de anodização, que forma uma pátina aderida na superfície, que ao invés de ser o hidróxido de alumínio, alguém muito mais resistente. E se você quiser, você ainda pode depositar cor nesse material e cria uma superfície, por exemplo, exemplificada aqui nessa imagem desses tubos, diferentes cores, o alumínio fica muito bonito, fica anodizado, bastante resistente à abrasão e bastante resistente a ataques químicos. Isso aumenta muito a vida útil do alumínio. Então, o processo de anodização é formar um coating, uma pátina aderida de um óxido muito mais resistente ao contato, e essa superfície já não é mais o alumínio, é alguém que está aderido à superfície. Então, o alumínio sendo um metal de baixa densidade, que possa atingir altas resistências, o que eu posso fazer com esse cara na construção? Pode fazer esquadrias e telhas, né? Muito comum por aí você vê telhas de alumínio, portas de alumínio. Revestimentos compostos, né? Essas placas que você vê por aí em diversos edifícios comerciais, pós de gasolinas, são duas camadas de alumínio e uma camada de uma placa polimérica ao centro. Então isso te dá impermeabilidade, estética, durabilidade, porque esse alumínio que vai em cima já é provavelmente galvanizado, protegido, ou pintado, ou tratado contra a corrosão. Leveza. Uma grande utilização é como barreira de radiação, né? A gente tem aí na culinária papel alumínio, né? É algo equivalente. Você tem o alumínio, um material que reflete bastante o calo solar, né? E emite pouco para dentro. Então você tem um material que tem uma capacidade muito bem de refletir as radiações infravermelhas de calor, por exemplo, e quando ele acumula, ele não emite muito de baixo. Então ele tem uma grande refletância e uma baixa emitância. Então você pode fazer, por exemplo, revestimentos, como aplicado aqui, de folhas de alumínio que tornam o ambiente interno muito mais confortável. Porque o calor não vai entrar, né? A radiação solar não vai entrar e ele não vai acumular e ficar emitindo para dentro. É óbvio que se você mudar a cor do alumínio, anodizar o alumínio, essas propriedades mudam. Então o alumínio que é realmente bom para refletir e baixa emissão é aquele alumínio metálico mesmo, polido e sem pátina, tá? Associando resistência, né, capacidade de formar tubos, estruturas espaciais ficam muito esbeltas e leves. Se eu posso ter ela anodizada ou pintada nessa torre de vermelho aqui, eu nem sei qual é o acabamento de superfície que tem aqui, né? E consigo fazer telhados extremamente, estruturas muito leves de alumínio. O problema do alumínio está em uma das suas características tem a ver com sua grande capacidade de conduzir calor e sua baixa resistência à temperatura de fusão. A temperatura de fusão do alumínio não é muito elevada e ele conduz bastante calor. E a estrutura tem um grande coeficiente de expansão, ele pode dilatar bastante. Então, estruturas espaciais feitas em alumínio, você tem que sempre se atentar a dois pontos. Como é que você uniu as peças? Você parafusou ou soldou? Se você parafusou, você se preocupou com a corrosão galvânica ou não? Não, eu soldei. Se você soldou, como você soldou? Porque a solda é algo mais ou menos recente. Se você parafusou, você pensou que além do risco de corrosão, se você tem um parafuso de aço, uma estrutura de alumínio, como é que você está fazendo com os coeficientes de dilatação? Você deixou uma junta para o sistema se movimentar? Então a ligação estrutural do alumínio ela é bastante importante e tem que ser pensada, sobretudo com, por exemplo, nesse caso ele está unindo alumínio, um reforço aqui, por exemplo, que me parece um elemento galvanizado metálico. Quais são os benefícios, então, das estruturas de alumínio? Né? Sobretudo se utilizar ligas. São leves.
Você faz um telhado com uma massa muito menor, os teus pilares e tuas vigas vão ser muito mais esbeltos, né? Se você trabalhar com as ligas com resistência adequada. Resistem muito bem em ambientes secos, corrosão atmosférica, né? Se você for para um ambiente marítimo, você tem que pensar em como proteger a superfície contra cloreto de sódio, etc., né? E eles são pouco sujeitos à fragilização em baixa temperatura. O alumínio, como ele é bem dúctil, ele não fica um metal muito duro, mas aqui é a temperatura muito baixa mesmo. Problema, coeficiente de dilatação elevado, as estruturas de alumínio se movimentam. Soldar é difícil, na verdade hoje é menos, tá? Hoje existe máquina de soldas que entendem que o alumínio tem uma grande condutividade, temperatura de fusão baixa, né, um coeficiente de expansão grande e oxidaria com facilidade. Então, existem máquinas específicas para soldar alumínio, né, e eles, dependendo de como você processar e dependendo dessa questão de coeficiente de dilatação e das conexões, você tem risco de fadiga associado. Eu queria finalizar essa discussão do alumínio discutindo algo que é super interessante. A gente sempre vê uma campanha publicitária por aí, olha, alumínio é eternamente reciclável, por isso ele não impacta o meio ambiente. Lembre-se, o alumínio metálico é reciclável, mas ele veio de uma fonte mineral. E esse processo da fonte mineral até chegar no alumínio metálico, ele é longo e complexo e tem uma série de subprodutos. Então, o alumínio, na verdade, você pode imaginar uma fabricação em duas etapas. A primeira etapa, o mineral é a bauxita, que é um alumínio silicato com o que tiver no solo junto, e passa por um processo de digestão química, né, onde ele é atacado com soda cáustica e alta temperatura, né, até você chegar num hidróxido de alumínio que pode ser calcinado, gerando o óxido de alumínio. Nesse meio do caminho, ele vai soltando rejeitos nas várias etapas. Na primeira, a britagem, nesse processo de digestão e clarificação, solta o que a gente chama lama vermelha, e essa quantidade de subprodutos é bastante grande e às vezes perigosa. A lama vermelha, por exemplo, tem como subproduto na sua formulação soda cáustica, então você não pode descartar na natureza, você tem que acondicioná-la em reservatórios adequados, bem mais complexos e rígidos de ponto de vista de fabricação que esses para rejeitos de minério de ferro. Bom, aqui então eu já consumi um monte de produto químico, deixei um monte de produto químico na natureza que eu preciso administrar, gerei esse pó chamado alumina, que numa segunda etapa é colocada num forno, né, para que o alumínio, o óxido de alumínio seja reduzido a alumínio metálico através de 2 eletrodos de grafite. De novo, novos rejeitos tóxicos, como o grafite que tem aqui, um tremendo consumo de energia elétrica, tanto que toda a fábrica de alumínio, de maneira geral, é dona das hidrelétricas, né, quando você tem a privatização, né, até chegar no metal. Esse metal agora que virou tolatinha, um lingote, virou placa, etc., esse cara fica esquentando, esfriando, é reciclável. Então a produção de alumínio, ela, daqui para frente, ela fica green, mas até aqui, depende da rota de fabricação, você pode chegar a consumir, emitir 7 a 11 toneladas de CO2 por tonelada de alumínio primário produzido. É muito importante entender isso e achar a utilização para todos os subprodutos ao longo do processo, né, ao longo de todo o ciclo do alumínio. Esse tipo de diagrama aqui mostra, por exemplo, a proporção de cada um dos constituintes, do que tem da reserva, o que gerou de bauxita, alumina, etc. E aí vai, a espessura da linha é a quantidade, é o fluxo do material àquela etapa, né? E aí em cada local você pode ter um subproduto que pode retornar para o processo, né? E o subproduto da latinha está aqui. É muito importante para todos os metais que a gente vem utilizar, antes de achar que ele é só um cara inocente no fim, qual que é o seu ciclo de vida? Esse diagrama de Sankey mostra isso. Quais são os balanços de massa, quais são os fluxos, cada subproduto vai para onde, qual é o rejeito gerado, onde entrou energia elétrica, as várias famílias que eu posso gerar de produtos, que estão aqui listadas várias, e se elas são recicláveis ou não. E eu não preciso só reciclar no fim, eu posso reciclar em etapas anteriores. Então, o alumínio, um material fantástico, né, que associa características únicas de baixa densidade, resistência mecânica, com durabilidade em ambientes ou modificação de superfície, o que torne, como, por exemplo, um anodizado extremamente resistente até em ambientes alcalinos, ambientes marítimos, o metal de engenharia é extremamente importante. Contudo, o seu processo de fabricação tem o seu impacto, que é importante que se conheça, mas todos esses subprodutos ao longo do impacto, de alguma maneira, são reutilizáveis. O alumínio é muito intensivo em consumo de energia elétrica na sua fabricação. Por isso que é muito importante eu não ter que retomar
a etapa primária, onde eu estou consumindo energia elétrica, e trabalhar o máximo possível, depois que ele já chegou na superfície, como um alumínio que pode ser utilizado a partir de reciclagem. Que a propriedade do alumínio reciclado é muito parecida com o alumínio novo, então às vezes você tem que tomar uma decisão, atacar o problema desde o início da reserva da extração, ou trabalhar aqui na ponta final com reciclagem. Tranquilo? Então, isso era sobre alumínio. Próxima aula, próximo vídeo, nós estaremos falando sobre o cobre.